Boa noite, gente, tudo bom? Alguns de vocês receberam um convite com o nome do Walter Rodrigues, outros receberam com o nome do Marney Caminati. Não, eu sou o Vitor, tá? Não sou nenhum dos dois. Sou daqui de perto, sou de Ribeirão Preto, sou formado na Unesp de Bauru, ainda mais perto daqui, né? E hoje em dia eu tenho um escritório meu de design lá em Ribeirão e eu gerencio alguns projetos voltados a calçados também. A Sintecal, ela é a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Calçados e Artefatos, ou seja, muitos de vocês aqui que são calçadistas, a Sintecal trabalha com aqueles que fornecem materiais para vocês, entre eles couro, tecido, solados e tudo mais que vocês utilizam. Então, a Sintecal trabalha por meio de consultores, assim como a Cris que está aqui. Nós somos terceirizados e trabalhamos por alguns projetos. Um dos projetos é o Fórum de Inspirações, que a gente traz hoje para vocês, abrindo a Semana da Indústria de Birigui. E o Fórum de Inspirações, ele começa com esse circuito de palestras, né, já agora sobre o Verão 15, e depois são feitas as atividades dentro das empresas, desenvolvendo alguns componentes para calçados, que serão apresentados para a indústria em geral, em janeiro, nos dias 14 e 15, lá em São Paulo. O evento chama Inspira Mais. É muito bacana, é um evento paralelo à Coromoda e Francal, ele acontece de 6 em 6 meses, enquanto vocês vão, por exemplo, na próxima Coromoda agora, expor, na verdade, seus calçados de inverno 14, vocês têm a oportunidade de, paralelo a isso, já conferir quais são as tendências para componentes do verão 15, a próxima coleção de vocês. A gente sabe que a partir do primeiro dia que vocês lançam a coleção de inverno, no dia seguinte você já tem que começar a pensar no verão. Então, justamente por isso que a gente adianta tanto, tá? E trazendo a coleção nossa de verão 15, né, as nossas propostas, a gente volta o nosso olhar lá para o verão 2014, um ano atrás, quando a gente começou a falar sobre o romantismo, quando a gente começou a falar nas palestras que vocês devem ter visto aqui também, foi o Marney, se não me engano, que teve aqui, né? No verão a gente falou muito sobre o romantismo, sobre a ideia da gente procurar um herói, procurar alguma coisa assim, e essa história veio até o inverno passado. Quem teve na palestra do inverno passado, o tema foi o luar, então a gente falou sobre o Game of Thrones, sobre essa ideia dessa busca sobre o herói que a gente não compreendia. E isso veio reverberando até que chegou nesse verão 2015, que a gente traz um conceito muito forte de brasilidade. Então a gente traz a ideia de que o nosso produto, o custo do Brasil é muito alto. Então quando a gente leva o nosso produto para fora, ele é caro. E quando a gente tem um olhar secundário em relação a produtos da Europa, isso pior ainda, quando a gente chega com um produto mais caro do que um concorrente externo e com um produto que já tem algum muito parecido no mercado. Então a gente começa a ter que olhar para o nosso país, começa a ter que olhar para o que a gente tem aqui. A estação Verão 15 ela vai estar logo depois da Copa do Mundo, né? E antes das Olimpíadas, então os olhos do mundo ainda vão estar no Brasil. E a gente faz justamente essa busca pelos caminhos que a gente tem dentro do nosso país para trazer o diferencial nos projetos, tá? Vocês receberam, né, isso é uma coisa que a gente mudou hoje, uma estratégia, né? Vocês receberam um material impresso antes da palestra. Foi um pedido que eu fiz, porque eu queria começar com vocês explicando rapidamente a pirâmide de produtos que a gente trabalha dentro da Sintecal. Se vocês abrirem bem no início do material, vocês vão ter, se não me engano, na 4ª página, é a primeira página roxa que tem algumas páginas rosas antes e tem uma página roxa que tem uma pirâmide no canto direito. Uma página azul, na verdade, é um azul esverdeado, né? A gente tem uma pirâmide. Como que funciona todo o nosso trabalho da Sintecal, tá? Apesar de a gente trabalhar com moda, com a ideia de moda, né? Eu, por exemplo, sou designer de produto, eu não sou estilista, não sou formado em moda. A Sintecal trabalha com a ideia de estratégia. A ideia do nosso trabalho é minimizar o risco que envolve os nossos fabricantes de calçados, né, e componentes, é minimizar o risco deles por meio de pesquisa. Então a ideia da nossa pesquisa é que a gente tenha maior assertividade. Visto isso, a gente trabalha com uma pirâmide que envolve 100% dos produtos em linha, seja dos fabricantes de calçado, seja dos fabricantes de componentes. Tá? Essa pirâmide ela é dividida em 3 etapas. Então vocês vão ver no topo dessa pirâmide, tem uma divisão que está em azul, se não me engano, que são os 10%. Então a gente, em vermelho, desculpa. Então a gente tem nos 10% aqueles produtos que são de inovação. Então a nossa ideia é, eu tenho um catálogo de 50 produtos. 5 desses meus produtos vão ser produtos de inovação. Vão ser produtos aqueles quais eu não sei qual vai ser o resultado de vendas e como que vai ser a aceitação do mercado em relação a eles. Mas são aqueles produtos que vão fazer vitrine e que vão trazer um olhar diferenciado para a minha marca. Eles vão agregar valor à minha marca.
Depois a gente tem a etapa que está marcada em verde, que são os 30%. Os 30% são a etapa do planejamento. Então, o planejamento de ideias que deram certo no passado. Qual foi o produto que eu inovei, que eu fiz um diferencial e que ele deu certo? Agora eu preciso começar a trabalhar ele com uma venda um pouco maior. Eu preciso ter um giro maior desse produto para começar a ter lucro. Esse é o nosso planejamento, que é os 30%. E em seguida, a gente tem 60% da nossa pirâmide, ou seja, mais de metade da coleção da empresa calcada em produtos que já foram sucesso e continuam sendo sucesso. Então é o nosso produto consolidado, aqueles que a gente já sabe que vai vender, passa estação, entra estação, eu sei que aquele meu produto vai vender, tá? Então, dessa forma, a gente trabalha o 100% da empresa, a gente consegue inovar, a gente consegue planejar e a gente consegue ter o giro daquele produto rápido. A ideia é que, primeiramente, a gente vai ter que ter esse produto consolidado para gerar lucro. Então, a gente tem dentro dessa parte da pirâmide em azul o conceito 1. Depois a gente tem uma segunda etapa, que é o conceito 2, que é onde eu tenho que planejar e sim inovar lá em cima. A nossa palestra vai começar pelo conceito 3, né? A gente começa de cima para baixo com a pirâmide, tá? É uma estratégia nossa para que vocês possam entender a ideia central, para depois a gente poder contextualizar isso mais fácil nos calçados, tá? Então a palestra começa no conceito 3, mas eu vou começar com um contexto geral, que na verdade a gente encontra no início desse material, vocês vão poder ler com calma depois, mas é a ideia de que nunca teve uma brasilidade tão aflorada quanto hoje em dia. A gente teve na época do Fora Collor, né, na época do impeachment, a sociedade estava muito forte com a movimentação, porém tinha um foco que era derrubar o presidente. Hoje em dia não, né? No dia 18 de junho a gente teve o ápice dos protestos no Brasil, em São Paulo, onde numa estação de metrô o povo começou a cantar o hino nacional. E isso fez mudar muita coisa na nossa vida. Esperamos que isso mude realmente, né? Temos as próximas eleições, temos tudo aí pela frente, que é a hora da gente decidir realmente o nosso futuro. Então, calcados nisso, a gente trouxe nesse material essa busca pela nossa brasilidade, né? Então, quais caminhos que a gente vai seguir? Pensando também que a gente tem hoje, o meio digital ele é impossível de ser ignorado, tá? A gente tem 96% da geração millennials, que são as pessoas mais jovens, 96% deles têm redes sociais. Eu me incluo nos 4% que não tenho, mas praticamente 100% da população hoje em dia tem redes sociais. E muitas empresas hoje, no Brasil ainda não, tá? A gente está caminhando para isso, mas entre 2011 e 2013, na Europa, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, a gente teve uma superação dos investimentos em publicidade online. A publicidade online foi maior do que a publicidade em jornais, revistas e televisão. Então é legal da gente começar a pensar, por exemplo, dos nossos canais de venda, né? Que a gente tem aquela venda na loja da esquina, mas será que eu não vendo no Dafit? Será que o cara não está ganhando mais dinheiro lá do que eu? Será que eu abri uma loja online e não vou ter uma atuação nacional, sendo que eu tenho uma atuação local? Então, visando isso tudo está dentro da nossa pesquisa. Então não é uma pesquisa 100% moda, né? É uma pesquisa um pouco estratégica também, que é necessário, né, para poder chegar e dar resultado. Então, a gente começa essa brincadeira do verão 2015, perdão. Então, a gente começa pensando nos nossos caminhos, os caminhos que o Brasil tem a oferecer. Então, dentro do conceito 3, que a gente chamou de Novo Mundo, que é uma extração, todos os nossos nomes de conceitos são extrações do hino nacional brasileiro, a gente tem o Novo Mundo, então nós vamos trabalhar os produtos conceituais dentro aqui, do conceito 3. Então, dentro do conceito 3, a gente tem as ideias das cidades que não têm mar. Então, nós vamos olhar dentro desse conceito para as grandes metrópoles brasileiras. Eu acho que é muito mais fácil para a gente que está aqui se imaginar dentro de São Paulo, né? E a partir do momento que você está dentro daquela cidade, que você não tem como escapar daquele caos urbano, todo aquele distúrbio visual, tátil, olfativo, a gente começa a absorver aquilo e transformar aquilo em produto. A gente consegue transformar aquilo numa visão diferenciada. Começa a nossa apresentação com esse slide, então a gente começa a pensar já nos grafismos dessa cidade, então nos pontos de luz que a gente tem, no listrado das faixas de segurança, no desenho que a gente tem em cima dos ladrilhos e tudo mais. Em seguida, a gente vai começar a olhar para como que é feita a intervenção urbana, como que o street art trabalha com isso e que a gente pode começar a agregar valor no nosso produto em cima disso. Então,
cores em cima do cinza. Aquele material que eu tenho estocado na minha fábrica, eu não uso mais ele. Por que não colocar cores em cima dele? Por que não fazer com que você tenha um olhar diferenciado? A estrutura das nossas cidades, das grandes metrópoles, ela é toda cinza. Se ela não é cinza, ela é prateada, né? E como que as intervenções urbanas chegam para trazer cores diferenciadas e para dar um ar diferente em cima disso aí, mudando a vida das pessoas que passam. Então a gente vai olhar para essas metrópoles. Percebam que todas as imagens que tiverem aí, vocês vão conseguir ver algum tipo de textura diferente e aplicação de cores. Há um cuidado na seleção desses slides, né? Não é só conceitual, ele é muito visual. Então a ideia é que vocês consigam extrair deles, tanto dos slides quanto do material impresso que está na mão de vocês, vocês consigam extrair algumas ideias de que textura de laminado sintético eu vou usar, qual tipo de tecido, qual tipo de aplicação, como é que eu vou fazer o meu calçado realmente se diferenciar do meu concorrente, não o meu concorrente do lado só, mas o meu concorrente do mundo inteiro. Então a gente vai começar a olhar para essas metrópoles, né? Como que é feita essa arte urbana, como que é feito o grafite. Vocês podem perceber que muitas das imagens de grafite que a gente vai passar aqui, elas ocupam todos os espaços que são disponíveis, né? Isso é um diferencial que a gente pode começar a pensar em silks, em alta frequência e alguns outros tipos de aplicação. Então o stencil é uma aplicação que é muito rústica, né? Eu, na faculdade aqui em Bauru, fazia muito stencil em cima de camiseta, que é você fazer uma máscara, colocar uma tinta em cima. Então é um tipo de intervenção muito barata e muito simples de ser feita. E é bacana porque você faz com que o seu produto seja único, ninguém pode ter uma coisa igual. Então a gente começa a olhar para o stencil, como que o street art trouxe o stencil para dentro das cidades. Também vamos falar dessa poesia urbana em contraste com a vida urbana. No meio do corre-corre de São Paulo, que você não tem tempo de fazer nada, você vê um coração daquele pichado numa parede, né? Então você começa a pensar, né? Ame o próximo. Será que esse artista quis dizer para mim que eu deveria prestar atenção nas pessoas ao meu redor? Ou será que ele diz para mim que eu tenho que prestar atenção no meu coração e fazer um pouco mais de exercício e procurar trabalhar um pouco menos? Então é justamente esse olhar diferente em cima das grandes cidades que a gente quer trazer para dentro desse produto do conceito 3. Lembrando de novo, esse produto aqui é o nosso produto conceitual. É aquele produto que eu posso ter um pouco mais de arrojo, porque a ideia é realmente de uma aposta e de vitrine. Aí a gente traz a arte dessa moça, ela chama Mademoiselle Maurice, e ela faz algumas aplicações de origami colorido em volta de Paris. Então vocês percebam que o entorno daquela imagem ele é todo cinza, todo sem graça, e ela traz uma aplicação, primeiro que é uma aplicação em 3D, que tem volume naquela parede, e que traz um pouco de alegria para quem está passando por aquela rua. A ideia é que o nosso produto também aconteça o mesmo, que a gente consiga fazer o mesmo com o nosso produto. Então a gente traz o multicolorido, né? Aqui em Birigui é fácil falar do multicolorido, né? Porque a gente tem uma veia infantil muito forte e é muito bacana isso. Apesar de que, né, eu antes de entrar para a Sintecal, antes de ter o meu escritório, eu trabalhava na Penalty, empresa de artigos esportivos, e eu era o responsável, coordenador da equipe de esportivos infantis. Tá? Eu fiz muita pesquisa dentro de São Paulo, a gente viajou bastante para poder fazer pesquisa com crianças, e é uma coisa que vocês devem saber, com certeza sabem muito mais que eu, mas me chamava muita atenção, que eles queriam o calçado para eles, que não seria o calçado do pai, porém o menino de 6 anos já falava para mim na pesquisa, não, mas eu não quero coisa de criança, né? Então a gente tem esse multicolorido que chama a atenção da nossa criança, só que a ideia é que ele não tem aquela cara infantil que a criança olhe e tenha rejeição. Então é um multicolorido um pouco mais agressivo, tanto para o infantil, para o esportivo, para o masculino, para o feminino, para o casual. A ideia é que tem esse multicolorido com esse ar do street art, com esse ar de grafite, que vocês podem ver aqui. Inclusive a textura, né? Por trás dessa aplicação a gente vê essa textura dos tijolos. A gente trouxe essa imagem desse hotel em Paris, é muito bacana porque até a cama ela é dividida ao meio, né? Então a gente tem esse contraste muito grande entre aquilo que é usual, então o quarto todo branco que transmite limpeza, e de repente você tem uma aberração dentro daquele quarto que é essa aplicação da arte gráfica. Então a gente já começa a perceber que tem empreendimentos, né, que tem a vida, elementos que são particulares, né, os hotéis, que estão começando a olhar para a vida pública, estão começando a olhar realmente o que está acontecendo do lado de fora dessa janela, e trazendo isso para dentro do quarto, e interiorando isso
para aquela pessoa, criando um ambiente diferenciado para quem vai estar hospedado ali. Percebam que até a cama ela é dividida ao meio, entre o branco e o desenho. E aí a gente traz também os móveis. Vocês podem perceber que a nossa apresentação ela não tem calçados, tá? Isso é proposital, porque se a gente colocar um pip-toe aqui, fica muito fácil da gente poder copiar isso. A ideia é realmente gerar uma visão diferenciada. A gente quer criar a nossa interpretação em cima dos produtos. Então, justamente por isso que a gente não tem nenhum calçado exposto. Mas a gente tem móveis, por exemplo. Então, como que os artistas já estão olhando para essa reinterpretação dos móveis antigos, né? Então você tem um móvel totalmente clássico, só com uma aplicação de lambe-lambe, como era o meu caderno de infância. Depois a gente tem essa aplicação também no muro, mais uma imagem, né? Mais uma imagem de street art. Então a gente tem essa aplicação, primeiro que ela é em duas cores. Eu acho que isso é bacana para a gente pensar na nossa aplicação do produto já, né? Então ela já é uma aplicação bicolor, então é muito fácil de eu fazer em duas telas de silk. Se eu tiver uma base branca, eu tenho uma tela de silk vermelha e uma tela de silk preta. Além disso, o desenho, além de ser o desenho zen, que procura passar aquela calma, né? Não precisa ser esse estresse todo que está aqui nessa metrópole. Além disso, ele é uma imagem que ocupa todo o espaço gráfico disponível. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui. A gente trouxe a arte do Zezão. O Zezão é um artista de rua que começou no Rio de Janeiro. Ele pintava em volta dos bueiros com esses círculos em tons de azul. E hoje em dia esse cara está expondo no mundo inteiro, né? A gente já tem livros de arte sobre esse artista e a gente já tem também exposições dele para todo lado. E eu garanto que muitos de vocês nunca ouviram falar dele aqui, né? E ele é um cara que está do nosso lado. Então a ideia é que a gente costume agora, né? A ideia desse conceito 3 do Verão 15 é que a gente busque esses artistas locais e regionais, né? Caso não tenha muita gente local que a gente possa abordar, mas que a gente busque nesses artistas uma fonte de inspiração, que a gente possa trazer esse artista para montar um produto-chave na minha coleção, que ele possa trabalhar o meu catálogo diferenciado, que ele possa fazer algum tipo de abordagem que dê um olhar diferenciado do cliente em relação ao nosso produto. Então, a ideia é de olhar para esses caras que o mundo inteiro está olhando para eles já. E também a gente traz essa imagem do caos orquestrado, né? Quando a gente está no meio dessa bagunça que é uma metrópole, a gente começa a perceber que na verdade as coisas são todas, elas funcionam muito bem entre elas. A gente traz a montagem de um palco, de um show no Parque Anhembi, né? Quando você vê aquilo subindo, parece que aquilo vai desmoronar, mas na verdade não. E a nossa cidade é assim, e a nossa vida dentro dessas cidades é assim. Ela é um caos, mas ele é muito orquestrado. Então a gente começa a olhar para isso já pensando como que nós vamos aplicar isso no produto, né? O que isso tem a ver com o meu produto? Então a gente começa a ver emaranhados de fios, a gente começa a olhar para os postes e outros elementos das cidades para começar a pensar como que isso pode entrar na configuração do meu produto. Então a gente traz o emaranhado dos fios, né? Então a gente olha para os postes de alta tensão, a gente vê o gato da net, o gato do telefone, né? E como que isso traz um visual diferenciado. E como que alguns artistas começaram a trabalhar isso. Então a gente já tem algumas obras de arte ali a gente tem o Herbert, né? Então na verdade são 2 slides dele, a gente tem um zoom depois. Então ele trabalha com materiais diferenciados, materiais que não são de fácil acesso. Não é você ir no fornecedor e comprar aquele material, né? Ele trabalha com material de várias raízes diferentes e ele traduz isso no emaranhado de tecidos. Quando você tem um zoom, você consegue ver que o preto ali é saco de lixo, né? Então ele consegue uma trama diferente, ele consegue fazer uma peça diferenciada em cima disso. Por que o meu calçado não pode ter uma peça dessa, agregando valor? Não estou dizendo para usar o saco de lixo, mas estou dizendo para a gente usar um material diferenciado, pegar algum material diferente, e realmente usar uma trama, pegar um artesão. Então todo esse conceito ele vai trabalhar em cima disso. Então a interferência das cores aqui é em BH, né? A gente tem uma avenida que tinha a calçada totalmente depredada pelo tempo, e em seguida os universitários chegaram e montaram esse projeto, que na verdade a ideia é que naqueles buracos que traziam transtorno para as pessoas pudessem agora ter uma visão de carinho, uma visão de alegria. Então eles trabalharam com cores e textura, essa textura de lã, criando esses ninhos no meio dos buracos que fazem as pessoas terem um olhar diferenciado. A mesma coisa aqui, onde a gente tem o verde, né? Essa pintura
totalmente africana no meio de São Paulo, e a gente vê que as pessoas naquele GIF, elas passam e não olham. E isso acontece com a gente quando a gente está numa grande metrópole. O nosso tempo é tão curto que a gente acaba não olhando para aquilo que está ao nosso lado. E como que esse verde, assim como as cores que eu falei lá atrás, como que esse verde e esse cinza fazem uma contraposição muito grande? Como que a gente tem dentro de uma cidade uma pintura dessa buscando o escapismo? E aí o escapismo, ele volta, o escapismo que eu tinha lembrado, né, que estava no fórum passado, que a gente falou dos heróis, etc., da sensação romântica. Então esse escapismo, ele vai ficar um pouco diferenciado nesse verão. Então ele vem na forma dos pássaros. A gente tem dentro desse conceito 3, muitas aplicações de andorinhas e outros tipos de pássaro. Porque pensando dentro dessas cidades que não tem mar, dessas grandes metrópoles, que na verdade você não consegue nem ver o céu direito, os artistas procuram, por meio dos pássaros, trazer essa ideia de liberdade, de que você pode voar e sair daqui. Então a gente tem aplicações como esse slide, além de ser uma referência de cores, de textura, e da gente ter a ideia do molde. Então essa ideia do molde, que foi feito de papel daquela andorinha, que se repete, é uma ideia que a gente pode começar a pensar para o nosso produto também. De novo aqui, mais a ideia da repetição. Então vocês podem ver que o pássaro ali, tanto o pássaro quanto aquela estrela, eles são feitos por meio do stencil, né? São feitos por meio de um molde e aplicados em cima de um muro. Então de novo a gente tem a textura do muro e a gente tem também essa ideia da repetição. Novamente um pássaro. Então dentro desse slide a gente pode pensar na proporção desse pássaro. Esse pássaro tem quase 4 metros de altura, em todos os detalhes dele, em todos os degradês que a gente tem dentro das penas, e essa ideia do escapismo, da gente realmente pensar, né, que os artistas estão querendo sair daquele meio que eles estão. Então, já trazendo para vocês uma parte da moda, então, como que o McQueen trabalhou na coleção dele, né? Então ele trouxe a natureza, mas ele trouxe uma natureza mais fúnebre. Ele trouxe flores cinzas, que vão se mesclar com essa ideia da poluição das grandes cidades, para poder gerar a estamparia da coleção toda dele. E a gente traz também essa ideia do sexy. Então, nós somos um povo, o povo brasileiro é conhecido muito mundialmente por ser um povo sexy. Só que como a gente consegue ser sexy dentro dessas grandes cidades, onde a gente se cobre do pescoço para baixo? Então a gente tem alguns adendos na nossa sexualidade, e entre eles estão os nossos veículos automotores, as motos e os carros. Todo mundo diz que é diferente chegar no restaurante de Gol e chegar de Mercedes, né? Então a gente buscou em cima disso o que a gente pode trazer para o nosso produto, né, que tem a ver com essa história. Então a gente tem uma foto ali que tem um Landau, né, que quem teve acesso a esses carros lembra do couro dos bancos, que era um couro diferenciado, da própria capota desse carro, que era uma textura totalmente diferente, um acabamento diferenciado, e é esse acabamento que a gente quer trazer para o nosso produto. Ao mesmo tempo, do nosso lado esquerdo, do meu lado esquerdo ali, a gente tem aquele capacete dourado daquele rapaz, que apesar de ser um produto diferenciado, que é realmente conceito 3, né, você não vê numa loja muito fácil um capacete com asa sendo vendido, mas traz essa ideia desse brilho e essa tecnologia agregada no produto, que é o que a gente traz por essas metrópoles. E aí isso traz para a gente esse conceito do robótico. Então aí está um slide que mostra a união entre a dupla Daft Punk, que é uma dupla que toca músicas techno desde 1980 e poucos, por aí, eles estão voltando muito forte agora, e eles fizeram uma união com o Yves Saint Laurent. Então toda a indumentária dessa dupla em apresentações, no videoclipe, etc., são assinados pelo Saint Laurent. E vocês podem ver que parece o reflexo no capacete do rapaz da esquerda, o reflexo parece daqueles prédios comerciais que a gente vê em São Paulo. E isso também vale para essa ideia do robotizado, do mecânico, que a gente tem muito grande dentro dessas cidades. É muita tecnologia. E também essa ideia do grafismo, né, que a gente começou a apresentação com essa ideia do grafite, então a gente traz de novo o grafismo, e agora lembrando como se fosse um mapa de uma cidade. E, de novo, né, que eu já tinha falado, então vocês podem ver que os desenhos ocupam todos os espaços possíveis. E isso acontece também na roupa do Christopher Kane, então a gente consegue ver que é praticamente um outdoor ambulante. E a gente tem também, de novo, essas linhas que lembram curvas de nível, colocadas em cima das roupas a partir de uma estampa, que podem trazer essa ideia do grafite, da intervenção urbana. Então vocês podem ver que, de novo, ali a gente tem 100% do material ocupado, e tem mais uma ideia de uma aplicação muito simples, de uma cor só em cima do tecido. E a gente trouxe aí
essa obra do Keith Haring. O Keith Haring, ele foi contratado pela Nike e pela Vans atualmente para fazer algumas coleções de bonés e calçados, tá? Ele é um artista que traz essa obra um pouco primitiva, essa ideia de uma obra um pouco africana, que está muito em voga no verão 14 agora, só que ele traz isso de uma forma diferenciada. Então ele traz em 3 cores, em preto, amarelo e vermelho, ele traz toda essa ideia dele, ele ocupa todos os espaços, como a gente está falando bastante, e ele traz essa ideia diferenciada do olhar primitivo para essa arte urbana. Mesma coisa o Christopher Shannon, a gente começa a ter nesse slide essa brincadeira de frente e fundo. Então a gente começa a ver que as peças são bem carregadas visualmente e o fundo também é. Então isso lembra um pouco daquele caos que era feito muito grande antes da lei da cidade limpa em São Paulo, era muito forte. Quando eu morei lá, eu peguei bem essa transição e era um absurdo, você não conseguia entender o que era um outdoor porque atrás já tinha outro. E é bem esse conceito que eles estão trabalhando nessa coleção, tanto na coleção quanto na divulgação dessa coleção, que é uma coisa importante, né? O nosso produto não termina quando a gente acaba ele, né? A gente tem que vender esse produto. Como que a gente apresenta esse produto? Isso faz parte do nosso trabalho também. Então, a reverberação disso a gente traz em cima desse slide. Então, tem a parte do Craig Green, que é essa ideia do papelão, essa ideia do papelão. Então a gente lembra dos mendigos da rua, que a gente tem muito mais nessas grandes metrópoles. A gente começa a pensar em como que essas pessoas acabam vivendo ali dentro. E do lado de cá do slide a gente tem marmorizado. Então, como a gente pode trabalhar essas cores, essa miscelânea de cores que a gente está apresentando em cima de um produto um pouco mais fácil. Talvez contratar um artista não esteja ao alcance da minha empresa. Então, como que eu consigo traduzir isso? A ideia dessa miscelânea de cores. Lá no Inspira Mais, que vocês vão ver os produtos que eu falei, 14 e 15 de janeiro, a gente já está trabalhando dentro das empresas de componentes, né? Porque o time deles são sempre 6 meses adiantados de vocês, porque quando vocês começam, por exemplo, quando vocês começaram a produzir a coleção de inverno 14, vocês chegaram no fornecedor de laminado sintético de vocês, por exemplo, falou: eu quero saber onde está o seu catálogo de inverno 14. Então, quando a coleção de vocês começa, a deles termina, né? Por isso a gente já está trabalhando o verão 15 lá dentro. Então a gente já está fazendo os produtos que vão para o Inspirar Mais em janeiro, tá? Que a gente está fazendo com as empresas de Birigui. Tem uma empresa de Franca que eu estou trabalhando agora, por exemplo, que a gente está trabalhando muito bem essa ideia do marmorizado. As mulheres que estão aqui, elas sabem fazer aquele efeito na unha, que você pinga várias gotinhas de esmalte, põe a unha dentro e puxa. A gente está começando a fazer isso com produto, né? Como que a gente consegue trazer essa pintura diferenciada para um produto que vai ser um produto de vitrine? Então, a partir do momento que eu não vou ter um volume muito grande, eu sei que é 10% da minha coleção, eu posso realmente inovar, eu posso começar a buscar essas referências fora do mercado do calçado, e é essa a ideia.